Bom dia, caríssimos alunos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Desejo que o nosso dia seja abençoado, alegre, produtivo e cheio de vitórias. O tema da nossa aula de hoje é o capítulo 14, que traz como título Brasil Nova República. Esse período, ele vai de 1985 até 2018, com as eleições presidenciais que elegeram Jair Bolsonaro, como nosso presidente. Vamos iniciar falando, sobre o governo de José Sarney. José Sarney, ele foi eleito indiretamente, como vice-presidente, mas ele acabou assumindo a presidência, por causa da morte de Tancredo Neves, que foi, no caso, o presidente eleito pelo colégio eleitoral da época. José Sarney, ele foi o primeiro presidente, pós-regime militar. Os principais desafios de Sarney foi melhorar a economia, do país e criar uma nova Constituição. Sarney, ele tentou vários planos, para melhorar a economia do país, mas ele não teve muito sucesso. Exemplo disso, foi o Plano Cruzado, que foi uma tentativa, de sanar a crise deixada, pela ditadura. Como eu já disse, não teve nenhum sucesso. Então, pessoal, o plano econômico, de Sarney, ele não teve muito sucesso, Como eu falei, o plano cruzado, ele foi fracassado. Sarney, ele conseguiu fazer, uma nova Constituição, que foi a de 1988. Essa Constituição de 1988, ela foi chamada de Constituição Cidadã. Por que ela teve esse nome? Então, ela foi nomeada, Constituição Cidadã, porque ela devolveu à população na época os direitos civis, os direitos individuais, direitos políticos, que havia sido tirado desde 1967, quando foi promulgada a Constituição do Regime Militar Brasileiro. Então, como essa Constituição devolveu, todos os direitos individuais, políticos, civis dos cidadãos, ela acabou, sendo nomeada de Constituição Cidadã. Bom, pessoal, em 1989, teve eleições diretas, aqui no Brasil. Tivemos, então, a vitória, de Fernando Collor de Mello sobre Luiz Inácio Lula da Silva. Fernando Collor, ele tinha uma pinta, de bom moço, e ele vai criar, algumas propostas econômicas tentando trazer o neoliberalismo para o Brasil. A política econômica, de Collor, ela foi chamada de Plano Collor. Nesse plano, teve um congelamento de preços dos produtos, ele confiscou, o dinheiro da poupança da população e ele investiu também, na privatização de empresas e na entrada de capital estrangeiro, para dentro do nosso país. Além disso, ele foi também, essa política também foi caracterizada por um descontrole inflacionário, que acabou contribuindo para a grande quantidade de falência, de várias empresas nacionais. Uma vez, que ele acabou diminuindo os impostos, para os produtos importados. Só para vocês terem uma ideia, nessa época, era muito mais fácil você comprar uma mercadoria de fora, uma mercadoria estrangeira, do que um produto nacional. Isso acabou levando à falência de muitas empresas nacionais. Além da grande onda, de crise econômica, houve também no governo de Collor, uma grande crise política. Essa crise política, no governo de Collor, ela envolvia, o seu tesoureiro, Paulo César Farias, e a sua família, como também a sua esposa. Todo esse escândalo, de corrupção, ele foi denunciado pelo próprio irmão, de Collor, no caso era o Pedro Collor. Ele dizia, que o PC Farias, no caso o tesoureiro de Collor, ele estava tirando dinheiro público e investindo, em empresas privadas. Então, essas empresas privadas eram todas ligadas, à família de Collor, que segundo seu próprio irmão, Collor, ele era, o mais beneficiado, com essas transações corruptas, de PC Farias. Então, diante desse cenário, houve no Brasil um movimento chamado de Caras Pintadas, O que foi esse movimento? Foi um movimento, onde jovens brasileiros, numa comoção democrática, eles saíram às ruas pedindo impeachment, do presidente, que não aconteceu, porque Collor, ele preferiu renunciar à presidência, em dezembro de 1991, antes, no caso, de sofrer o impeachment. Então, pessoal, quando Collor renuncia, à presidência, quem vai assumir aí o posto, de presidente do Brasil
vai ser o Itamar Franco. O Itamar Franco, né, ele sabia dos desafios que ele iria enfrentar. Ele tinha em mente, né, que deveria solucionar primeiro, né, os problemas políticos, né, que o Brasil estava afundado, né, porque o Brasil estava, no caso, afundado em um mar, né, de corrupção. E também ele sabia que deveria criar um novo plano econômico, né, que melhorasse a situação econômica do Brasil. Diferente, né, de Sarney, que teve o seu plano econômico fracassado, Itamar Franco, né, vai obter, né, um sucesso muito grande no seu plano econômico, né, que foi o Plano Real. Ele foi criado, né, pelo então ministro da Fazenda, né, Fernando Henrique Cardoso. Mas de que forma, né, que esse Plano Real ele ajudou na economia brasileira? Esse plano, né, ele igualou o real, né, ao dólar. Isso facilitou, né, a compra de maquinários, né, pelas empresas nacionais, fazendo, né, com que as empresas brasileiras conseguissem produzir, né, em grandes quantidades, aumentando também, né, o nível de privatização, né, de empresas aqui no Brasil. Então, isso acabou gerando, né, um alavanca econômico no nosso país. Fernando Henrique Cardoso, né, que participou efetivamente do Plano Real, ele agora assume a presidência em 1995, mantendo aí, né, a política adotada pelo Itamar Franco. No governo do FHC, né, no caso de Fernando Henrique Cardoso, o nível de privatização ele vai aumentar, né, consideravelmente. Só que isso, né, ao invés de ajudar o país, ele vai acabar prejudicando, né, principalmente as empresas nacionais, que no caso aí, né, estava competindo aí, né, com as empresas estrangeiras que estavam vindo para o Brasil. Então, as empresas nacionais, né, começaram a perder muito lucro e começaram, então, né, a abrir falência, deixando um número muito grande, né, de desempregados aqui no Brasil. Essa onda, né, de desemprego foi um dos principais fatores, né, que levou aí à crise, né, do Plano Real durante aí, os anos 98, né, final dos anos 90, quando o FHC era presidente. Então, apesar, né, da estabilidade inflacionária, né, apesar da inflação não crescer mais, o Brasil ele estava economicamente ainda, né, bem. O governo de FHC, ele acaba sendo, então, caracterizado, né, pelo grande número de desemprego, que acabou, então, enfraquecendo o partido. No caso, aí, né, o partido do Fernando Henrique Cardoso era o PSDB. Em consequência disso, né, veio a derrota, né, de José Serra, que foi aí o concorrente, né, com Luiz Inácio Lula da Silva, nas eleições, né, de 2002. Luiz Inácio Lula da Silva, né, que havia concorrido às eleições, né, por diversas vezes, né, em 2013 ele assume a presidência do Brasil. As propostas políticas, né, de Lula, no início de sua carreira, eram muito radicais, né, ele era ligado, né, inclusive, né, até alinhado, né, às ideias socialistas, mas ele prometeu, né, anos antes, né, de se eleger, que não estatizaria, né, as empresas estatais, no caso, empresas, né, do Estado, mas manteria, né, a mesma ideia, né, de privatização e de liberdade econômica, né, e assim ele o fez. A principal diferença, né, de FHC para Lula nesse contexto é que Lula, né, ele concedeu um aumento, né, nos níveis de cidadania. Ele começou, né, a investir muito em obras sociais, em obras públicas. Os principais núcleos, né, que ele investiu foi o programa Bolsa Família, que concedia ajuda, né, às pessoas, né, às famílias mais necessitadas, às famílias mais carentes do país. Então, além disso, né, ele iniciou o projeto Fome Zero também, né, para tirar as famílias que estavam em condições miseráveis. Lula entendia, né, que para alavancar o nível, né, de cidadania da população era necessário investir na educação. Né, e motivado, né, por seu ministro da Educação, Fernando Haddad, ele criou 3 programas educacionais, que são o ProUni, o FIES e a Ciências Sem Fronteiras, né? Esses programas foram muito elogiados, né, e eles existem até os dias atuais. Diante desse cenário, Luiz Inácio Lula da Silva, né, ele acabou se envolvendo em alguns escândalos, né, de corrupção. O primeiro deles, né, foi o chamado Mensalão, onde o seu ministro, né, da Casa Civil, José Dirceu, que era o braço direito do governo Lula, ele pagava políticos, né, para aceitar as propostas do Partido dos Trabalhadores, que no caso aí, né, era o partido do presidente, o PT.
Esse mensalão, ele não envolve, né, diretamente o Lula, mas o seu ministro, ele acaba sendo preso, no caso, né? Outro escândalo, né, no governo do Lula estava ligado ao PAC, que era um programa, né, de aceleração do crescimento do país. Como que funcionava esse PAC? Então, funcionava assim. Para você, né, desenvolver a infraestrutura de um país, é necessário, né, que você invista na parte, né, de empreiteiras. Então, vai ser aberto, né, várias licitações, onde as empreiteiras elas vão se candidatar, né, a fazer as obras públicas. O que que o Lula fazia, né, justamente com os seus aliados, justamente com os seus políticos aliados, né? Ele dava, né, benefícios, né, às empreiteiras de amigos deles, né, de amigo pessoal, sem contar, né, que eles cobravam por fora, né, um valor para que essas empreiteiras, né, elas fossem aceitas para realizar, então, no caso, nessas obras públicas. Então, se eles acabavam lucrando, né, com essas licitações. Além disso, né, além de cobrar os valores por fora, né, o valor aí que eles, altíssimo que eles embolsavam, esses valores também, né, eram pagos aí aos companheiros, né, como dizia o Lula, né, aos companheiros de Lula. Ele também, né, cobrava, né, dessas empreiteiras obras a serem feitas, né, para o seu interesse pessoal. Como exemplo, né, de obras feitas aí, né, por essas empreiteiras para o Lula, nós temos aí as obras no sítio, né, Antibaia e no triplex do Guarujá, né, que foi onde, né, o Lula acabou ele metendo aí nas mãos pelos pés e acabou se envolvendo, né, nesse escândalo de corrupção. Mesmo assim, né, em 2010, ele conseguiu, né, eleger, né, sua candidata, a qual ele apoiou, né, durante as eleições. No caso, aí estamos falando, né, de Dilma Rousseff, né? Ela começou o seu governo em 2011, né, com o objetivo de manter as propostas de seu antecessor. No caso, né, ela foi eleita, né, com o objetivo de continuar o governo de Lula. Então, Dilma, né, consegue até certo ponto, até que ela, né, acaba perdendo o apoio, né, do Congresso Nacional. Então, isso, né, motiva em 2013, né, as chamadas Jornadas de Junho, né, que foi movimentos realizados amplamente pela população brasileira para promover o impeachment, né, da presidente Dilma. Entretanto, né, ela consegue passar por essa situação e em 2014 ela vai ser reeleita, né? Ela foi reeleita, só que em 2016, né, através de novos desentendimentos, né, entre Dilma, né, o Senado e a Câmara dos Deputados, ela acabou então, né, não resistindo, né, e vai sofrer então o impeachment, né, em agosto de 2016, sobre a acusação ainda das famosas pedaladas fiscais. Quando ela sofre o impeachment, né, quem vai assumir a presidência vai ser o seu vice, que, né, no caso aí foi Michel Temer, né? Michel Temer, por incrível que pareça, né, ele estava aliado com os opositores, né, com a oposição que promoveu aí o impeachment de Dilma. Né? Então, no caso aí, o Judas, né, de Dilma estava sempre ao seu lado, né, gente? Michel Temer, né, ele iniciou seu governo, né, com o apoio do neoliberalismo. Em 2018, quem vai ser eleito, né, para presidente do Brasil vai ser Messias Bolsonaro. E então, né, desde então ele tem dado continuidade, né, às propostas de Temer, né, feita lá atrás no governo de Temer mesmo, né? Essas propostas, né, no caso, estou me referindo às reformas trabalhistas que o Bolsonaro acabou fazendo, né, que era a proposta do Michel Temer, e também, né, as reformas que ele vem fazendo aí dentro, né, do cenário político brasileiro, no caso aí da educação. Né, ele tem feito várias reformas da educação, que também, né, era proposta, né, de Michel Temer. Então é isso, pessoal. Esse foi o nossa videoaula, né, sobre o Brasil Nova República. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês, tá? Para tirar a dúvida de vocês. Grande beijo e até a próxima, se Deus quiser.